Muito prazer que vamos dar início à nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Estamos juntos, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oferecimento do dia. Adoro-vos, ó meu Deus. Amo-vos de todo o meu coração. Agradeço-vos porque me criastes, porque me tornastes cristão, porque me conservastes a vida e a saúde. Ofereço-vos o dia de hoje, que todas as nossas ações correspondam à vossa vontade e que nós possamos fazer tudo para a glória de Deus e para a paz dos homens. Que neste dia, Senhor, Tu nos livre do perigo, Tu nos livre de todo o mal, Tu nos livre do pecado. Que a vossa luz, que a vossa graça, que a vossa bênção, que a vossa presença permaneça conosco neste dia e com todos aqueles que passarem por este momento de oração. Que assim seja. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Neste momento, trago a palavra de Deus para que Deus possa nos revelar. Que Deus possa, nesse instante, revelar a sua palavra, mostrando a nós o caminho, mostrando o sentido, nos despertando para algumas coisas que são realmente importantes em nossas vidas. A palavra de Deus nos revelada nesta manhã, ela está em Salmo 46, 2. Diz assim a palavra de Deus a nós: Deus é nosso refúgio e nossa força, defensor, sempre alerta-nos do perigo. Meu irmão e minha irmã, esta é a palavra de Deus nos revelada nesta manhã. Vamos juntos pensar como Deus nos alerta dos perigos. Percebemos que nesse salmo, no Salmo 46, versículo 2, temos a certeza de que Deus é nosso refúgio, Deus é nossa força, Deus também é nosso defensor e Ele nos alerta do perigo, sempre nos alerta do perigo. Perceba que existe uma palavra sempre, ao qual automaticamente nós não falamos de algo momentâneo, mas falamos de algo constante. Portanto, Deus sempre constantemente nos alerta dos perigos. E como Deus nos alerta dos perigos? Como que Deus age em nossa vida nos alertando de que algo é perigoso, para que nos defenda, para que nos proteja? Ora, existe pelo menos 3 formas. A primeira forma de que Deus nos alerta dos perigos, falamos da sua palavra, falamos da vinda de Jesus Cristo, falamos dos caminhos que Jesus Cristo nos ensinou. Portanto, se estivermos atentos à palavra de Deus, nós conhecemos os caminhos aos quais nós precisamos percorrer. E automaticamente, todas as trilhas, todos os desvios, todos os caminhos que não são os caminhos enviados por Deus são perigosos. Por isso, a palavra, ela nos defende. Por isso, a palavra, ela nos coloca no trilho, ela nos põe no caminho da vida eterna, no caminho da perfeição. Toda vez que não ouvimos a palavra de Deus, nós corremos um sério perigo. E uma das formas que Deus faz para nos alertar é deixando a sua palavra a nós. Então, por exemplo, quando ele diz assim, lá no Antigo Testamento, quando ele diz, nos 10 mandamentos, por exemplo, não cobiceis a mulher, o esposo do próximo. Quando ele diz isso,
ele está nos deixando um caminho. Qualquer atitude nossa, comportamento que seja diferente, se há uma cobiça, se há um olhar, desperta-se um desejo, desperta-se uma aproximação, desperta-se uma conversa, desperta-se algumas brincadeirinhas, desperta-se o interesse das partes, desperta-se um envolvimento, desperta-se uma traição. Isso é perigoso. E Deus nos deu um caminho. Não cobiceis a mulher do próximo. Assim com a questão do furto. Ah, mas é só uma caneta que eu estou levando para minha casa. Ah, mas é só uma folha. Essa folha não tinha importância nenhuma. Mas a questão é teu? Se não é, é furto. Deixe de lado. Por isso, toda vez que nós nos olhamos para a palavra de Deus, toda vez que nós nos olhamos perante nossas atitudes, nós corrigimos ela e a partir desse momento não corro mais perigo. Deus nos defende, deixando a sua palavra. Jesus também. Jesus nos ensinou diversas coisas, entre elas amar o próximo. E toda vez que você não ama o próximo, que você deseja algo ruim ao próximo, toda vez que você planeja algo que vai ferir o próximo, cuidado, isso é perigoso. Portanto, a palavra de Deus é uma das formas com que Deus nos defende. Mas tem mais pelo menos duas. Falo, num primeiro momento, do destino. Existe um destino. Existem coisas que vão acontecer na nossa vida que nós não escolhemos, mas que aconteceu, como a perda de um emprego, ou como um amigo, quando ele se chateia com algum comportamento nosso e ele se distancia. Nós costumamos chamar isso de livramento. Esses livramentos que vão acontecer na nossa vida, nós precisamos, num primeiro momento, aceitar, não forçar os nossos destinos. Nós precisamos entender que esses livramentos são ações de Deus nos defendendo do perigo. E muitas vezes não é a pessoa em si que era um perigo, mas algo que poderia ocasionar perante as nossas idas e vindas, assim como no trabalho que perdemos, assim como temos 3, 4, 5 oportunidades, desejamos aquela, mas não vem aquela, vem uma outra. Aceite o destino, agarre essa oportunidade. É uma porta que Deus está abrindo. Precisamos pegar, mas não era tão boa quanto aquela, mas calma. Talvez aquela tenha sido um livramento em tua vida. Os destinos, eles precisam ser entendidos também como uma ação de Deus em tua vida para que o melhor aconteça com você. Mas olha, como que pode ser o melhor? Se eu ia ganhar mais dinheiro dessa forma, se eu ia conseguir comprar mais coisas dessa forma. Deus não visualiza a questão do dinheiro, do ter, do poder e do prazer. Ele visualiza a nossa felicidade plena. Ele visualiza o nosso caminho sendo trilhado para um dia viver com Ele na vida eterna, de forma um pouco mais pura. Portanto, muitas coisas que vão nos acontecendo são verdadeiros livramentos. Algumas nós conseguimos visualizar, outras não, porque é como um filho que você tira do caminho perigoso e ele sobe em cima de uma mesa alta e você tira ele da mesa alta. Ele não consegue visualizar que foi um livramento, mas de cima da mesa alta ele poderia cair e muita coisa perigosa poderia acontecer em sua vida. No chão, em cima de um tapete, não é um lugar mais alto, mas um lugar onde ele está um pouco mais seguro. E muitas vezes Deus faz isso em nossa vida. Ele nos protege, Ele nos defende. Ainda uma terceira possibilidade onde Deus vai agir em nossa vida, nós chamamos de anjos. Muitos anjos já foram utilizados por Deus para enviar, para serem mensageiros às pessoas. Como os anjos que foram utilizados para falar com Maria, com José, como os profetas
que foram anjos ensinando a humanidade, mostrando à humanidade que Jesus viria, que o Salvador seria lançado, como o próprio Jesus Cristo que nos enviou, que vai retornar e vai haver o julgamento. Deus vai nos enviando anjos, mensageiros, Jesus Cristo. Deus envia pessoas para falar conosco. Quantas vezes você foi fazer algo e alguém lhe disse: calma, deixa a pessoa lá, não mexa com ela não, continua sua vida para cá. E quantas vezes você não ouviu esses mensageiros, esses anjos, e você se lançou a uma briga, você se lançou a uma discussão, você se lançou a um debate, e isto é perigoso. Isto não é o caminho correto. Portanto, em nossas vidas, em nosso dia, alguns anjos vão falando conosco, como também o inimigo nos fala. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ouvir as vozes que nos chegam, selecionar aquelas que estão mais próximas do caminho de Deus, da palavra, e aí sim nós conseguimos descobrir quem são esses anjos, que estão nos dando conselho, nos mostrando direção, nos mostrando, nos acalmando, nos direcionando, nos guiando. Só que nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes eles chegam por pessoas que nós nem conhecemos. Talvez algo que alguém lhe fale quando você atende um cliente, talvez ali seja uma voz de Deus para a tua vida. Mas nós precisamos estar atentos. Precisamos estar o tempo inteiro focados na questão dos destinos, dos livramentos, da palavra de Deus e dos anjos. Aí sim, nós permitimos com que Deus nos defenda. Nós permitimos com que Deus nos livre dos perigos. Não porque Ele vai andar conosco e fazer nossas escolhas. Não, eu e você vamos fazer as nossas escolhas. Mas nós vamos fazer as nossas escolhas com um pouco mais de critério. E o critério daquele que nos defende, o critério de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesse dia de hoje, para sermos um pouco melhor do que ontem, é necessário que nós nos atentemos. Nos atentemos aos caminhos que Deus nos traça, a palavra de Deus em nossa vida, nos atentemos ao destino que Ele vai nos provocando e acreditemos fielmente que muitas coisas que não temos são livramentos, e acreditemos e ouvimos e prestemos muita atenção na voz dos anjos em nossa vida. Não qualquer voz, porque o inimigo também age enviando mensageiros. Nós precisamos ouvir aqueles bons conselhos que se aproximam muito da voz de Jesus Cristo em nossa vida, o aconselho que perdoa, que acalma, o aconselho que é misericordioso, que é amoroso. E aí sim, nós começamos a ouvir os anjos que Deus está nos enviando para fazer as nossas melhores escolhas. Escolhas que não nos levam a perigo nenhum, muito pelo contrário, que nos levam à vida eterna. Portanto, que nesse dia de hoje, eu e você, possamos ficar atento às mensagens que Deus vai lhe enviar. E tenha certeza, Ele vai enviar mensagens a você hoje. Mensagens salvadoras que vão te colocar no caminho da palavra de Deus. Mas fique atento, porque o inimigo também lança pessoas para lhe falar. Não ouça as pessoas que estão te desviando do caminho de Deus, do caminho ensinado por Jesus Cristo. E aí sim, ouvindo os anjos bons, aquelas pessoas que te lançam no caminho de Deus, eu tenho certeza de que tu ficará bem mais longe dos perigos. Como diz a palavra de Deus, sempre Deus nos alerta dos perigos. É constante. Fique tranquilo, Deus está contigo. Ele lhe protege. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Salve Maria, salve Maria. Meu irmão e minha irmã, nesse instante, convido você a colocar toda a sua gratidão junto a Jesus Cristo, junto a Deus, junto ao Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por tua vinda. Obrigado por tudo que tu sofreu por nós, por nossa salvação. Obrigado, Deus, por todo o caminho nos dado através da palavra. Obrigado por ter enviado o teu Filho para nos salvar. Obrigado, Espírito Santo, por estar conosco, por nos guiar, nos orientar, por sempre estar nos dando o caminho, a verdade, a vida. Agradecemos também por nossa casa, por nossa família, por nosso trabalho, por esse dia de hoje que tu preparastes a nós. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Acolha nossa mais sincera gratidão neste dia. Nosso muito obrigado a Ti. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Desejo a todos um abençoado dia, que você possa ouvir os anjos em sua vida neste dia de hoje. Tenha certeza, Deus enviará anjos. Ele é teu defensor. Ele está contigo. Deus o abençoe.